Bom dia aí, bom dia galerinha aí que nos acompanha. Hoje eu estou aqui com um pouco de crise alérgica, minha fala vai ficar um pouquinho rouca, fanha, mas vamos lá, né? Não é isso que vai impedir de eu fazer uma leitura aqui. Tem um inscrito meu que ele mandou um relato, depois ele reescreveu esse relato. Tanto que ele botou aqui, ó, ele botou: Oi Vitor, tudo bem? Olha, eu dei uma pequena editada para deixar o relato mais esclarecido, tá? Então, eu vou ler o relato que foi editado. Ele ficou, eu achei até melhor, né? Ficou mais detalhes. Lembrando que eu não li esse relato ainda, eu vou ler agora aqui, junto com vocês. Naquele sistema, eu vou lendo, se em algum momento precisar fazer aí uma intervenção e assim eu farei, tá bom? Mas vamos lá. Até que enrolou, mas chegou o dia, né? Vamos gravar aqui. Então ele botou assim: Olá, Vitão, eu não vou dar o meu nome porque eu sou bem participativo nos canais masculinistas, mas posso dizer que sou de Salvador e tenho 36 anos. Ah, então você é da minha idade, né? Então, eu sempre fui um cara que não obtive tanto sucesso nos relacionamentos. E tanto que. Só um momento, pessoal, a letra tá pequena. Eu vou dar um jeito aqui de melhorar essa letra para facilitar. Pronto. Eu que tenho minhas vistas, eu tenho dificuldade de enxergar para perto aqui. Vamos lá. É tanto que eu nunca namorei, eu só tive relacionamentos bem breves. Eu até tentava a todo custo, mas só entrava na Friend Zone. Eu era muito bonzinho, todas me admiravam, viviam me enchendo de elogios, mas eu não conseguia atrair mulher alguma. Era terrível. Aqui eu já deduzo o porquê que você. Eu posso falar isso porque eu sei quem é o inscrito aqui, pessoal. É uma das pessoas que participa muito aí no canal, sim. Inclusive, eu não revelo a identidade, mas aqui o perfil dele é o perfil pessoal dele. O nome, foto e tudo. Então eu sei quem é a pessoa. Então eu creio que provavelmente a simpatia que ele tem aqui por mim, pelo acompanhamento do canal, é por pontos em comum, né? Eu também já fui assim. Eu sou músico, já toquei em várias bandas, em pubs e eventos grandes. Também já toquei em barzinhos e sou um cara bem reconhecido no cenário, a ponto de muitos me conhecerem intimamente. Elas até viam um certo diferencial em mim, porque eu era muito gentil ao falar e no comportar. Eu nunca usei drogas, mesmo nos ambientes propensos. Eu era o caretão e o mais tímido da galera. Eu era tão blue pill a ponto de achar isso uma vantagem diante das capivaras, porque na minha cabeça eu pensava que isso passava uma imagem de um cara sincero, íntegro e fiel para elas. E de fato eu passava isso, mas na prática todas me rejeitavam. E como de praxe, eram sempre os mesmos argumentos. Elas faziam assim: primeiro me botava nas alturas, falando das minhas qualidades, que sou um cara especial, talentoso e bonito, mas que não queria estragar a amizade. Aqui eu vou fazer uma fala, né? Creio eu que isso aqui sejam mulheres novinhas, mulheres jovens, quando elas estão no seu ápice, né, da beleza, provavelmente não tem filhos ainda, não casou, enfim. Então, é esse discurso. Eu acredito que seja dessa forma porque eu vivenciei isso. Eu sempre ouvi esse argumento de que não vamos estragar nossa amizade, mas você é tão querido, você é tão amável que eu só quero te ter como meu amigo. Geralmente isso aqui era dito por moças, meninas jovens ainda, que ainda não tinha estragado assim o percurso da vida delas, né? Você não escuta isso aqui de mãe solteira, esse discurso aqui. Eu faço um desafio a qualquer um aqui. Você que é um cara que se desenvolveu, que está numa situação melhor, né, da sua vida.
Você não vai ver uma mãe solteira chegar em você e dizer, não, eu só quero amizade com você. Não, a conversa é outra. A conversa é outra. Não, você, poxa vida, você é o homem que eu pedi para Deus. Ou eu orei tanto para Deus colocar um homem que nem você e o milagre aconteceu, Deus colocou. Ó. Outras até confidenciam mesmo, né? Outras falam assim, eu errei muito no passado, sabe? Eu fui burra no passado, mas eu não quero errar de novo. Eu quero um homem certo, um homem direito agora. Enfim, cara, é como se fosse uma afronta, um ato criminoso ficar comigo, entende? E sabe o que mais irritava, Vitão? Não era bem a rejeição, pois eu já estava acostumado a que quando elas me davam um não aqui, chegando lá na frente, o primeiro maluco, um nóia, qualquer, pegava elas facilmente. Aquilo me deixava bugado, porque eu não conseguia entender. Estamos falando aí de 2016 em diante. Ah, então foi recente, né? Foi recente esses fatos. O meu é mais antigo, viu? Eu vi isso aqui, ixi, sei lá, a partir dos meus 16 anos. Bote lá o ano 2000. Lá no ano 2000, eu já comecei a ver esse tipo de coisa ocorrer. Mas é por isso, olha, entenda, quando elas. Eu vou falar, eu vou dirigir a palavra aqui especialmente aos meninos aí, jovens. Você que está me ouvindo aí, você tem 16 anos, 18 anos, e você não é um porra louca, um Zé Droguinha, você vai ouvir isso dessas meninas novas. Você que está estudando aí para o vestibular, que trabalha, que estuda, que está. Olha, eu quero fazer um curso superior, eu quero passar num concurso, quero fazer o curso técnico. Você está cheio de sonhos, de projetos aí para a vida. As novinhas, para você vai ser um não. Ela vai dizer um não. Maioria, 99% vai te dizer um não. Mas por que elas dizem um não? Porque elas fazem uma divisão dos homens aí. É o que eu já ouvi muitas mulheres falar, né? Existe um homem pra gente curtir e existe um homem pra gente casar. Então o homem pra curtir é o Zé Droguinha. Na verdade, minto. Deixa eu corrigir aqui a minha fala. A mente feminina é assim, ó. Quando elas estão novinhas, elas veem o homem bom de um bom futuro realmente como amizade. É o que eu chamo de famosa muleta. Ele vai ser a muleta emocional. E ela vê o Zé Droguinha, o Vida Louca, para relacionamento sério. Você pode ver que essas meninas novinhas, quando elas se envolvem com o Zé Droguinha, ela não. Por isso que eu falei, corrigindo a minha fala, eu falei errado, né? Elas não entram na vida dele, elas não correm atrás dele no intuito só de curtir. Quando elas dizem assim, porque tem um homem pra gente curtir, um homem pra gente casar, isso é um disfarce. Isso aí é um disfarce, porque na prática elas desejam mesmo o matrimônio, ter filhos, uma vida a dois, é com o nóia, o Zé Droguinha. Agora, o que que acontece? Quando o tempo passa, os anos se passam e ela perde, ela se ferra nessa empreitada, aí ela vai atrás do homem bom, mas não é porque ela ama, não é porque realmente ela projetou isso desde a juventude, ter uma vida a dois com um homem bom, é porque ela, não lhe resta outra saída, não lhe resta outra opção. Ela chega num ponto, principalmente quando ela fica mãe solteira, quando ela já tem aí dois, três filhos, ela é rejeitada até por esses caras. Até os cafajestes, os Zé Droguinha não quer mais saber delas, porque aí já tem outra safra de molequinha nova, né? Pra eles pegarem, então ela já fica escarrada. Então é isso. Eu diria que esse discurso de alguém para curtir, alguém para casar, ele, assim, de uma forma mais literal, ela ocorre, de fato, no meio masculino. Então os homens, eles, principalmente os cafas, né? Os cafajestes, o Zé Droguinha, enfim, eles seguem essa cartilha. Eu acho que a maioria dos homens, eu mesmo, vou ser sincero, se no passado, quando eu era aberto aos relacionamentos, com certeza eu iria agir dessa forma. Não, essa mulher aqui da bagaceira, essa piranha aqui, eu quero ela só pra curtição. É só sexo e site pra lá, né?
Agora, fosse para um relacionamento sério, eu ia querer uma mulher mais de família, né? Assim, tem aqueles homens muito carentes, muito sem amor próprio, que eles se submetem a um matrimônio com prostituta, com mãe solteira, mas isso aí é aquele. É o homem da autoestima lixo, sabe? É a pessoa que não se ama, ele não tem um mínimo de amor próprio, aí ele se submete a esse tipo de coisa. Mas um cara assim que ainda tem um pouco de autoestima, eles fazem essa divisão mesmo. A, a, Desculpa os palavreados aqui, né? A piranha, a vagabunda é realmente para curtir. E para casar, ele procura uma mulher assim mais um estilo de família, né? Assim mais bem comportada. Se bem que hoje, por isso que eu falo, né? Quando eu era aberto aos relacionamentos, que hoje, sinceramente, para mim, uma prostituta ela é mais digna do que uma conservadora. Que a prostituta ela não engana. Mas enfim, estou falando como se fosse de uma mentalidade lá para trás, né? Então, mas o homem pensa dessa forma. Já a mulher não. Então esse discurso emplaca mais. Mas eu falei assim disso, que é o que elas falsamente pregam, né? Então você, quando elas dizem isso para você, né, que ela não quer estragar a amizade, que você é uma pessoa maravilhosa, especial, ela não quer te ofender. Ela tenta não te ofender porque ela pensa, ela já é ligada. De besta elas não têm nada, essas mulheres. Não existe inocência nisso aí. Ela pensa logo assim, isso aqui é na mente, ó, só na mente. Tipo assim, eu não posso maltratar esse homem, porque esse homem poderá ser a minha segurança no futuro. Se na minha empreitada, me envolvendo com um homem casado, cafajestes e Zé Droguinhas, e até bandidos, porventura não for bem sucedida, eu terei daqui 10 anos, 15 anos, às vezes eu estou jogando muito, né? O máximo aí, não vai nem isso tudo. Eu terei esse homem como uma garantia lá na frente, né? Porque aí, se lá na frente ele tiver solteiro ainda, que é o que provavelmente vai ocorrer, aí ele já vai estar mais estruturado, né? Vai estar, enfim, aí eu vou ter ele como uma garantia. Ele será a garantia dela como de qualquer outra, né? De repente. Elas contam com isso, pessoal. Elas contam com isso. Por que que vocês acham que eu, por exemplo, eu e tantos outros aqui que seguem este canal, quando a gente abre a boca em algum lugar por aí, na sociedade, e diz assim, eu não quero casar, você falar isso para mulheres. Você já viram aquele bonequinho lá aquele emoticon lá do WhatsApp que fica assim, azul, com a cara assustada, de espanto? Elas ficam daquele tipo, sabe? Ah, você não quer casar? Você não quer assumir? Como assim? Meu Deus! Meu Deus, você é um cara, você é um concursado, você é um cara bonito, inteligente, formado, não quer uma mulher, não quer saber de um casamento com uma mulher. Elas entram num choque. Por quê? Porque eu sou um perfil que seria a garantia de pelo menos duas mulheres aí. Eu tinha que sustentar uma mulher casada, né? De repente eu casar com uma mãe solteira e eu ter pelo menos mais duas amantes. Porque aí a minha renda seria distribuída. Eu estaria bancando aí três mulheres, né? A casadinha e as outras duas amantes. Por que que essas amantes, esposas e amantes, elas não brigam, elas não vai para cima do cara que gasta com elas se degladeiam entre elas. Você vê que a esposa sempre ela quer arrebentar com a amante. E vira aqui. Esse dia eu vi um vídeo aqui, a situação era assim, era uma, vamos dizer assim, a amante número um e a amante número dois brigando entre si por conta do cara. E ainda tinha a esposa. Tanto que um ainda diz assim: olha, eu vou falar pra tua esposa, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra tua esposa. Então você vê três mulheres. Vocês acham que essas três mulheres na jogada aí não é bancada por ele? Por esse homem? É bancado, pessoal. Então, assim, ele é o troféu ali, porque ele é a fonte financeira. Aí eu sei que muitos vão dizer assim: ah, mas ele é safado, ele faz sacanagem. Não, um cara pobre também sabe fazer sacanagem. Então, pode até ter isso aí, mas não é o fator primordial, não, tá? Então, o fator número um é o financeiro. Então, é isso. Então, assim, é ofensivo. Eu já até cheguei. Eu tenho vez
que me dá um branco assim na minha cabeça que eu acabo não lembrando de falar, mas sempre que eu consigo lembrar eu falo. Quando as pessoas me abordam essa questão do casamento, eu manipulo, sabe? Não, fulano, eu vou casar sim, calma, é porque eu ainda não achei uma mulher ainda do meu agrado também, porque eu tô com outros projetos aí, mas eu ainda vou casar sim. Com certeza, eu não vou chegar à minha velhice solteiro. Porque por que é melhor falar assim? Porque quando você fala assim, ou eu falo assim, essas pessoas não se sentem ofendidos. Os casadinhos não se sentem ofendidos. Ele pensa, ah, não, então ele vai fazer o mesmo que eu fiz aqui, né? Ele vai se fuder igual eu também. E as mulheres, elas pensam, ufa, não, isso aí é porque ainda não casou, mas vai chegar o momento, ele ainda vai acolher ainda uma mulher, ele vai sustentar uma mulher que precisa ainda, né? Aí ela sente mais aquele conforto dentro de si. Agora, experimente abrir a boca, principalmente você que já está estabilizado financeiramente. Você falar num grupo por aí que você não quer casar, que você não vai assumir mulher nenhuma. Faça, quer ver? Faça o teste uma hora para você ver. Se você não estiver acreditando no que eu estou lhe dizendo aqui, que você vai ver a fúria. Você vai, é mesmo que você dá um tapa na cara, sabe? Mas assim, tudo isso aí, nada, nenhuma palavra dessa que é dita aqui foi por acaso. Tá, meu inscrito aí, você que me mandou o e-mail aqui, tá? Nada, você diz aqui, ó, e aquilo me deixava bugado porque eu não conseguia entender. Você não conseguia entender, mas ali elas que falam isso pra você, é tudo premeditado. Já tá tudo esquematizado ali. Mulher é o bicho mais esperto, pessoal, que existe no planeta. Mas vamos continuar aqui, né? Vitão, tinha um desses maloqueiros que passou a andar com a gente. Ia em todos os eventos e nos rolês. Vou descrever aqui, vou descrever ele aqui para você. Ele tinha um naipe de hippie, andava todo largado, não era nada bonito e usava de tudo. Aqui em Salvador chamamos esse tipo de desbloqueado. Na minha região aqui o pessoal chama de descolado. Ah, não tô descolado. Mas pense num cara que já pegou mulher. Vitor, era quase impossível dele voltar para casa sem beijar alguém e era sempre as mais gatas das noitadas. Me permita fazer um parênteses aqui. Eu acredito no que você está me contando, sabe por quê? Dias atrás eu relembrei aqui uma história de um professor que trabalhou comigo, que ele se tornou amante de duas, da diretora e da coordenadora, durante muitos anos. Teve muitos benefícios em função disso. Então, assim, esse professor, eu trabalhei com ele em duas escolas. Essa, onde ele era amante dessas mulheres, ele foi a segunda escola, mas lá atrás, assim que eu iniciei a docência, eu trabalhei quase um ano com ele numa escola e lá ele foi. Eu não vou, esse caso aqui eu não vou dizer que ele foi amante, porque as duas professoras eram mães solteiras. Pessoal, durante quase um ano, ele virou assim, tipo um boneco sexual na mão dessas duas professoras. Trepava, da casa mesmo onde eu ficava, ele trepava com essa mulher, sabe? Tinha vezes que ele pedia assim, não, vai, tu puder dar uma volta, vai fazer uma caminhada e tal, que eu, tal horário eu tenho uma foda aqui com essa mulher. Eu não fazia nem bronca por causa disso. Eu tinha meu quarto, ele tinha o dele. Na verdade, essa professora, ela também morava, era uma casa de professores, só que assim, num determinado horário eu me retirava para ele poder trepar lá com ela, né, dentro do quarto. E depois ele me contava dessa foda que ele tinha com ela, sabe? Pessoal, na época, isso foi o quê? Em 2010, eu tinha o quê? Início de 2010, eu tava com 25 anos, ele era mais novo que eu, esse professor. Ele tinha seus 23, 24 anos, um professor de educação física. E a Emissol, uma quarentona, pessoal. Ela já era mãe de adolescente. Pois eu digo pra vocês que isso aconteceu porque eu percebi a movimentação na casa. E ela mesma, um dia, ela confessou pra mim. Um dia ela falou assim pra mim: Ah, eu tô com minha consciência tão pesada de umas coisas que eu andei fazendo aqui, sabe? Porque eu tô na igreja. Eu sou crente batizado da igreja batista. Eu não deveria estar fazendo o que eu tô fazendo aqui. O que que era o pecado que ela disse que estava com a consciência? As trepadas que ela dava com ele. E tinha uma outra mais nova que morava noutra casa que ele trepava com ela também. Então, assim, o que que eu quero dizer? Esse meu colega de trabalho, ele era cafajeste, pessoal.
Ele era cafajeste, ele sabia, ele sabia atacar ali nos pontos certinho ali. Pessoal, uma vez, só para corroborar esse assunto aqui, teve uma vez, eu fui muito amigo no passado desse professor, depois eu me saí dele, mas eu nunca me esqueço de uma noite que eu fui visitá-lo, tipo assim, um sábado à noite. E eu conversei com ele lá dentro da casa, de repente eu saio da casa e ele vai comigo até lá fora. Ele mora com os pais dele, filho único, uma casa muito boa e tal. Quando nós estamos ali na calçada, eu já montado na minha moto, ele em pé assim do lado da moto, e a gente ainda conversando ali, de repente passa duas novinhas. Pessoal, pra mim eram duas adolescentes aquelas meninas, isso era assim por volta de umas 8 da noite. Elas vão passando e ele aborda, ele, ei, pera bem aí, eu quero falar com vocês. E ele só de bermuda, sem camisa, todo marombadinho de academia, né? E ele sai da calçada e vai lá, as meninas param assim perto da calçada. De repente ele começa a conversar com uma delas. Ele começa, pessoal, foi que não foi assim 3 minutos ele tava beijando na boca delas, na boca de uma delas, beijando mesmo, sabe? Ele beijando um, ainda passou o braço aqui na outra e grudou. E aí acabaram, elas saíram, as duas foram-se embora. Ele ainda pegou o número de telefone de uma delas. Aí ele chega pra mim e diz assim: aí, Vitor, é assim que faz, ó. É assim que a gente faz. Tá vendo aí, ó? Eu falei, não, mas tu conhece ela? Nunca vi na minha vida. Nunca vi. Eu bordei bem aqui, ó. E eu, naquela época, eu já falei pra ele, eu digo, não, mas isso aí é com você que funciona. Se eu for tentar fazer a mesma coisa, eu ganho um esculacho na cara. Comigo não funciona isso aí. Mas vamos continuar aqui. O que eu quero dizer com isso? Que esse cidadão aqui, né, que ele falou que tem um naipe aí de hippie, certeza ele faturava muita mulher aí, né? Vitor, era quase impossível dele voltar para casa sem beijar alguém. E era sempre as mais gatas das noitadas. Quando ele mirava numa mulher, o tiro era certo. Não dava 5 minutos e olha ele lá se atracando com uma 78/10. Aí eu ficava intrigado com essas coisas e resolvi perguntá-lo qual era o segredo. E ele me dizia que era a atitude, que eu tinha que saber chegar. Gente, não caia nisso aqui. Sabe, o que serve para um cafajeste nunca vai emplacar com você, homem de bem, tá? Aqueles mesmos clichês de cafajeste, sabe? Aí eu fui seguir o seu conselho e cheguei chegando nelas. Aí quando não me davam não, sabe o que elas falavam? Que só não iam ficar comigo porque já ficou com esse Zé Droguinha que andava com a gente e assim, Vitor. Foram várias mulheres que falaram isso. Ou seja, o cara passou o rodo. Aí quando rolava um milagre, era sempre com uma 4 e 5/10 e não passava disso. Porque as de 6 em diante ele já tinha catado tudo e até comia. E comigo não passava dos beijos, pois elas não queriam além disso. Aí, aproximadamente 2 anos depois, tocando nos eventos, eu descobri que eu tinha uma fanzinha que me acompanhava um bom tempo, porém, ela não chegava até a mim porque achava que eu era metido ign- e que iria ignorá-la. Imagine. Deixa eu só fazer um comentário aqui em cima. Vou repetir aqui. Sabe por que essas mulheres descritas aqui, igual você falou comigo, não passava dos beijinhos, elas não queriam nada além disso. Sabe por quê? Porque elas têm nojo de você. Homens como nós, com esse perfil aqui, elas têm nojo. Quando vocês veem uma mulher desse tipo, que ela já está rodada, mãe solteira, e ela se une a um homem bom, é pelo benefício, mas ela tem nojo, pessoal. Eu imagino. Vocês imaginam essa mulher quando está lá no leito, na cama com esse homem, ali ela está cumprindo uma obrigação assim na marra. Tanto que eu já vi muito se falar do sexo a conta-gotas, porque elas têm nojo. E ali, com o tempo, começa aquele mau humor, começa o ódio, começa a ficar com raiva, nervosa, porque, olha, eu digo aqui, um exemplo, você é um homem bom, que tem uma certa renda, se você quer fazer caridade, se você vê uma mãe solteira, e você, sei lá, você tem um coração grandioso, e você, não, eu quero fazer uma mudança na vida dessa mulher, eu quero ajudar ela, faz o seguinte, sei lá, todo mês você dá uma cesta básica de alimento para ela,
sabe? Ou então transfere uma renda para ela, ó, eu tô com muita pena de você, sabe, das tuas crianças, vocês estão passando necessidade, tá aí nessa situação, então eu vou te ajudar, mas assim, ó, tu lá na tua casa e eu na minha, não quero, não vai ter relacionamento entre nós, eu te ajudo, assim, voluntariamente. Eu te digo que é 1000 vezes melhor, é possível que ela seja até mais grata se você fizer, talvez, né? Ela possa até ser mais grata a você do que se você for morar junto, dormir na mesma cama. Se você pega uma mulher dessa para você assumi-la como sua mulher, se prepare. Se prepare porque você vai passar, sabe? É melhor você pagar de miguxe, ajudando. Dependendo dessa mãe solteira, às vezes ela, sinceramente, ela pode até te homenagear um dia, dizer que você é o anjo da guarda na vida dela, que você é uma pessoa maravilhosa, sabe? E aí, eu tô falando isso, gente, porque eu sei que tem homens assim. Existe o cavaleirismo branco, a síndrome do cavaleiro branco. Então, o cavaleiro branco era muito melhor ele fazer essa caridade ajudando ela, mas sem se envolver afetivo sexual, dará menos problema. Sabe por quê? Tendo essas ajudas para ela, ajuda do Estado, você ajudou voluntariamente, enfim, aí ela vai foder com o que ela quiser, ela vai procurar o Zé Droguinha dela, olha, vai ficar tudo numa boa. Você fez a sua obra de caridade e não vai ter tamanho problema, né? Eu sei que vocês vão me lembrar, né? Vai ter um problema aí. Aí você vai dizer assim, não, mas a paternidade socioafetiva, porra, mas se tu já tá dando a ajuda pra ela, se o cara já tá dando essa ajuda, ela vai levar na justiça pra quê? A paternidade socioafetiva é quando ela quer usurpar isso, né? Ela quer tomar a força ali. Mas vamos lá. Aí quando me apresentaram a ela, ela ficou um pouco nervosa e eu me sentindo um superstar. E assim, Vitor, ela é bonita, tinha uns seios fartos, pernas grossas e bem naturais. Ela media em torno de 1,70 m e um pouco clara. Na época ela tinha 25 anos. Eu daria uma nota 6, beirando para 7. Cara, essa daí eu precisei até pedir pro Zé Droguinha, pegador, não chegar nela, porque eu tinha que ser eu. Só que eu não fui assim de cara, até porque era a minha primeira fã, sabe? Tinha que ir com calma. Pessoal, entendo, acho que esse termo fã é porque ele era um músico, né? Igual ele falou. Então, dá pra colar aí, né? Tinha que ir com calma. Aí começamos a conversar e tal. Só que em momento nenhum dei em cima dela, mesmo eu estando com o poder de barganha naquele momento. Aí depois da minha banda se apresentar, ela pediu meu zap e foi embora. Aí quando cheguei em casa, eu fui correndo procurar o seu Facebook e tive duas surpresas. A primeira é que ela já tinha me adicionado e a segunda é que ela era uma emissol. Ah, meu amigo, tava bom demais para ser verdade. Um mulherão desse aí, sem filho, dando em cima de você. Eu tava achando estranho isso aqui, ó. Eu não comentei. Sabe por que eu não comentei em cima? Porque eu não. O pessoal vai me abusar aqui, eu quase não prossigo com a leitura, né? Aí eu deixei quieto. É que ela era uma emissão, mas naquele tempo eu não ligava para isso, até porque eu era bem blue pill. Aí passamos a conversar diariamente a ponto da gente conhecer um ao outro bem intimamente. Aonde ela me revelou que estava separada há um ano e que começou a sair por agora. Claro que isso aí é a versão dela, né? Eu já vi mulher dizer assim, não, tem 3 anos que eu me separei e eu tô quase virgem, né? Eu tô com. Tá criando. Tá criando limo, tá criando teia de aranha no meu priquito, porque eu não fico com ninguém. Sempre elas vão falar isso aí pra pagar de mulher discreta, honrada, né? Pois era do trabalho pra casa, pra ficar cuidando da Valentina, que na época tinha apenas 5 anos. Ficamos a semana inteira conversando, mas em momento nenhum ela falou o motivo da separação. E eu nem quis saber, porque eu só queria saber de conquistar ela. Olha o perigo. Isso aqui é um perigo, pessoal. É você juntar com uma mulher, começar a se envolver com uma mulher e não querer saber do passado, por que que se separou. Eu entendo isso aqui porque já aconteceu comigo. Uma ex-borderline com a qual eu me envolvi,
Ela participou um dia pra mim que um cara com quem ela morou 2 anos cometeu suicídio. Ah, mas a culpa não foi minha e eu ignorei. Eu não dei importância para aquilo ali. Porque eu também estava focado em quê? Ah, tô aqui com ela, né? O que importava era isso. Enfim, é tipo uma recusa do cérebro da gente. Enfim. Pois confesso que eu estava louco por essa mulher, ela me encantava em tudo. Aí papo vai, papo vem, a gente marcou um encontro no final de semana. E como ela me admirava muito, cara, não é que ela te, não é que ela te admirava muito, é que ela viu em você um potencial, né? De repente é um provedor, sei lá. Eu confesso que temia dela me ver apenas como um amigo, pois eu já estava traumatizado com isso. Chegou no final de semana, o encontro aconteceu e, para minha sorte, acabou rolando. E foi tão bom, tão intenso que até sexo rolou naquela noite. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu não, eu sei, assim, eu não sou coach de relacionamentos, mas eu vou ser. Eu diria que é uma das dinâmicas mais fácil de você descobrir de uma mulher que você está interagindo com ela, se ela vai te jogar na friend zone, ou se você será ou se vai rolar sexo entre vocês, é você dar umas invertidas. Não precisa falar putaria não, pessoal. Não precisa falar putaria. Comece apenas a dar assim pequenas demonstrações de interesse. Eu vou dar uma dica aqui de como que eu fazia. E olha que eu não fazia isso de coração, não era nem porque eu estava experimentando, testando ela, não. Um exemplo aqui. Eu pegava umas mensagens muito carinhosas, umas mensagens assim, românticas. Olha, um aqui me dá vergonha, é vergonha alheia hoje, quando eu lembro de mim no passado. Nunca me esqueço de uma mensagem que eu peguei da internet que dizia assim: quando estou com você, me sinto feliz, não pelo que você é, mas pelo que eu sou quando estou com você. Um exemplo, uma mensagem desse tipo. E outras mais que eu botava, assim, umas mensagens românticas, assim, bem sentimental. Às vezes eu copiava num caderno na internet, aí eu fazia aquele SMS no meu telefone e mandava, né? Sabe qual era a resposta que eu ouvia da cidadã que não tinha nenhum tesão em mim, que não estava interessado em mim? Menina novinha de igreja, que ainda não era mãe solteira. Ela dizia assim: ai, amigo, boa noite, amigo. Pessoal, quando essa mulher te responder, ou ela falar mesmo, amigo, não sei o que, amigo, pronto, cara. Você não precisa, você ainda acha que precisa mais alguma coisa? Pra você entender que ela não vai dar pra você. Ela não vai te beijar na boca, ela não vai abrir as pernas pra você. Essa palavra amigo, acabou. Game over. Mas aí não foi o caso aí do nosso amigo, né? Vamos lá. É, Aí a gente passou a se relacionar constantemente e quase todo final de semana eu ia na casa dela. Levava pizza, às vezes vinho também. Vitor, eu estava me sentindo bem realizado porque eu estava tirando todos os meus atrasos. Os atrasos eu sei do que, né? E frustrações do passado e super feliz em saber que era recíproco. Mas depois de um mês e pouco, ela começou a se esfriar. Demorava para responder, usava palavras curtas. Não, pera aí, eu me distraí aqui. Deixa eu ler de novo. Mas, ô meu amigo, perdão. Perdão essa minha risada, mas na verdade eu entendi, é porque eu quero ler de novo. É assim, é o trivial, né? É o trivial. Ela fez todo aquele esforço, fez toda aquela coisa. Quando ela, como é que chama? Ela te deu o chá de buceta, né? Ela te deu a chave de coxa, aí e prendeu, amarrou, pronto, tá preso aqui. Aí o que que ela fez? Vamos lá. Ai, ai, desculpa aí, pessoal, eu não aguentei. Mas depois,
de 1 mês e pouco, ela começou a se esfriar. Demorava para responder, usava palavras curtas e já não queria me acompanhar mais nos eventos que eu ia tocar. Era um gadão, um gadão, ficava desesperado, querendo entender o que estava acontecendo. Aqui vem, né, diz que nessa Ralita, né, lá no seu livro O Sofrimento Amoroso do Homem, acho que é o primeiro livro, né, o volume 1. Lá fala que elas adoram fazer esse tipo de coisa, assim, é uma espécie de tortura psicológica. E assim, quando ela vê você ali baratinado da cabeça, completamente perturbado, sem entender, ela adora isso aí, né? Elas se divertem com isso aí, né? Sempre estava ocupada e nesses momentos fatídicos a gente pensa que a culpa é sempre nossa. Sim, lhe compreendo. A gente fica, mas o que? Será se eu fiz alguma coisa? Será se eu falei alguma coisa? Alguma atitude minha? A gente não pensa que é ela, né? A gente acha que foi a gente que fez alguma coisa e por isso ela está reagindo daquela forma, né? Alguma coisa a gente fez, mas ela não se abria. Aí quando eu falava que ia na sua casa, ela falava não e que queria ficar sozinha com a Valentina. Era dor de cabeça, tinha desculpas para tudo. Aí não tinha como desconfiar que tinha outro na jogada. Mas eu evitava questionar para não botar tudo a perder de vez. Até porque não éramos namorados, sabe? Olha, pessoal, sabe o que é interessante? Você ter um amigo cafajeste que por exemplo, você é ingênuo, tá envolvido em histórias como essa aqui, tem um amigo cafa. Eu tive por isso que eu falo assim, eu não tenho muito ranço de cafajeste, porque em determinados momentos eles me ajudaram. Eu, por exemplo, eu já tive situações tipo isso aqui, que quando eu ia lá pro meu amigo cafa e partilhava para ele, aí ele já participava para ela, ou para mim, né? Ele disse, tem outro na jogada bem aí. Eu já senti aqui, você já deu um toque aqui, né? Mas sabe o que eu mais queria de coração? Era namorar com ela, ter algo sério e não apenas casualidade. Oh, meu amigo, tu acha que ela não percebeu isso aí? Isso aí com certeza estava estampado no teu olhar. Por isso que quando ela passou a te tratar assim, é porque já ela não tinha mais para ela o que fazer aqui, assim. Qual o esforço que eu ainda vou ter que empreender para poder domá-lo aqui? Você já estava domado por ela ali, né? Porra, o chá dela era perfeito, cara. Puta que pariu, eu fiquei enfeitiçado, mas não teve jeito. Pessoal, aqui, deixa eu falar um pouquinho de mim, fazendo um comparativo aqui. Eu vou falar bem aqui uma coisa pra vocês. Eu acho que talvez eu não seja muito normal. Olha, já teve inscritos aqui que já mandaram muitas perguntas. Aqui ele entrou num ponto interessante aqui que eu queria adentrar na minha questão também, assim. Muitos inscritos já me fizeram perguntas assim: como é que foi tua primeira transa? Como é que foi tua vida sexual? Enfim, esse tipo de coisa, né? E eu nunca, eu até hoje, assim, você vê quantos e quantos assuntos aqui eu já fui travado, eu já demorei para me destravar. Mas esse é um assunto que até hoje eu não consegui achar coragem para vir falar com vocês. Que é uma coisa, assim, muito da intimidade, é muito íntimo, né? E eu fico, assim, com aquela vergonha. Eu digo para vocês, eu só irei falar o dia que eu realmente eu me sentir à vontade para isso. Mas uma coisa, eu vou dar uma palhinha aqui. Eu, às vezes que eu já me vi enfeitiçado ou, de certa forma, dominado por mulher, vocês veem que eu uso muito a expressão afetivo sexual. A minha carência, eu diria aos senhores que ela foi mais afetiva, não foi sexual. Eu nunca fiquei incutido com uma mulher pelas razões sexuais, pelas práticas sexuais, até porque foi muito pouco. Como eu já disse, né, a maior parte dos envolvimentos que eu tive em relacionamentos me era negado o sexo. Mas eu digo para vocês que eu tive, embora pouco eu tive, mas pessoal, eu já tive, por exemplo, eu já topei com uma mulher, duas mulheres, que elas tentaram fazer uma performance sexual comigo. Assim, já depois que eu sou ateu, já depois que eu conheço a Red Pill, enfim, ali, sei lá, 2014, 2015, que foi tipo o que aconteceu com esse rapaz, acho que tipo assim, e eram mães solteiras, pessoal, mãe solteira.
De tipo assim, eu vou arrasar com ele lá, né? Vou dar um chá de buceta. E tipo assim, não me mobilizou isso aí, ó. Não me mobilizou. Eu, eu era mais mobilizado pela. Vamos lá para a prática. O que que fazia com que, de repente, uma mulher, digamos, ela tomasse ela fizesse algo comigo e depois ela me desse um chega para lá que me deixava mal? Era o afeto. Então, aquela coisa assim de me tratar carinhosamente, ser atenciosa comigo, me tratar bem, ser simpática, sair comigo, fazer cafunézinho em mim, tá abraçadinha ali junto. Eu era mais carente, era disso aí, vocês acreditam? Não era muito. Mulher nenhuma nunca me prendeu por questões sexuais. Então, assim, eu acho que. Sei lá, se eu tivesse. Vamos supor que eu tivesse sido casado, eu iria sofrer mais numa separação, talvez, assim, um chega pra lá, se essa mulher fosse carinhosa comigo. Imaginemos aqui, se ela fosse muito carinhosa comigo, de repente ela me traísse, ela me desse um pé na bunda, eu iria sofrer. Mas vamos inverter a situação. Essa mulher é bruta, é grossa comigo, mas na cama ela fosse boa de sexo, né? Fizesse tudo lá na cama. Provavelmente eu que não iria querer, por pouco tempo eu iria querer me sair dela. Porque pra mim, eu não, eu, até hoje eu sou assim. Eu falo pela questão de me conhecer, né? Mas assim, uma mulher não me prenderia com chá de buceta, com cama, sexo, essas coisas. Ela me prenderia, mas me tratando bem. Se ela me tratasse bem, poderia rolar, sei lá, se rolasse sexo entre nós, uma vez, duas vezes no mês. Mas durante esse mês ela fosse boa comigo, aí ela ia me ter. E é o que é difícil hoje em dia, você encontrar uma mulher feita. Olha, teve muito inscrito que tirou assim uma zoeira aí comigo, né? Quando eu falei da secretária. Eu não, em nenhum momento eu cogitei assim me envolver com ela, a moça lá, a mãe solteira lá da escola, né? Mas eu sempre, quando eu passava, que eu olhava para aquela mulher, eu tinha uma admiração, assim, eu tinha uma... O Lorde até chegou a falar assim para mim esses dias. Falei, ei, Vitor, tu andou perto, cara. Tu andou perto, viu, dessa mulher. Mas, mas assim, eu garanto a vocês que não ia rolar nada não. Mesmo a partir do momento que se ela porventura tivesse vindo lá em cima de mim, aí essa admiração já iria se quebrar, porque... Mas assim, se eu conheço aquela mulher nos tempos em que eu era ainda disposto, aberto aos relacionamentos, era perigoso eu ter me envolvido. E eu juro pra vocês, não ia ser por questões sexuais. Isso aí ia ser o de menos. Ia ser mais a questão do lado afetivo, sabe? Mas eu não entro nessa não, pessoal. Podem ficar sossegados. Eu tô falando aqui é só assim de um... Às vezes é uma percepção, um sentimento que às vezes vem. A gente não tem total domínio sobre isso. De sentir isso, mas eu tenho o total controle sobre esses meus sentimentos. Eu é que decido sobre eles, né? Mas vamos lá, eu achei interessante, porque o rapaz aqui do relato, ele expôs aqui que ele ficou enfeitiçado. Ele botou aqui, ó, o chá dela. Vamos falar o português, claro, né? O chá de buceta dela era perfeito, cara. Eu fiquei enfeitiçado, não teve jeito. Botou aqui, ó, tá declarado. Olha, você aí, meu inscrito, né? Não se ofenda com o que eu vou dizer, mas você seria um forte candidato caso esta mulher tivesse topado. Eu ainda vou ler o resto aqui, não sei o que aconteceu para frente, né? Mas já vou antecipar aqui. Se você tivesse entrado numa vida a dois, casado mesmo, ido morar junto com ela, possivelmente tu ia ser aquele homem que ela ia te maltratar, te humilhar, mas de noite ela te dava um sexo. Ela te dava um sexo porque ela ia saber o seguinte: eu posso maltratar, pisar, humilhar, trair, fazer tudo de ruim, mas se eu der o sexo, de vez em quando ali, uma chave de coxa bem dado nele, ele tá preso aqui, ele não vai sair. Ele vai estar no meu controle. É um mecanismo de controle, pessoal, isso aí. Então comigo, eu acho que eu tenho essa vantagem. Sinceramente, eu acho que nesse caso eu teria vantagem. Eu acho que por isso que eu cheguei até onde eu cheguei solteiro, não casei, né? Porque esses char de buceta aí comigo não cola não. Então, Vitor, quando acabou
é que eu fui entender a real na prática, porque quanto mais ela me conhecia e quanto mais eu excedia o meu sentimento, mais ela se desencantava e assim se afastando gradativamente. Cara, eu gastava legal com essa mulher, levava coisas para comer e algumas coisas para Valentina também, como brinquedos, doces e salgados. A menina criou um apego por mim. Cara, eu dava o meu melhor para ser o melhor homem para ela. Eu colocava até créditos no seu celular, tocava umas canções para ela, criava até versos. Só para você ter uma noção do nível da minha gadice. Aqui você confirmou o que eu falei quando eu disse que ela já tinha certeza que você já estava dominado, você já estava apaixonado por ela aqui. Ela sabia disso. Não precisava nem tu falar. Estava escancarado. Mas de nada adiantou, Vitão. Ela acabou dando um ultimato dizendo que era melhor a gente ficar só na amizade mesmo e que não tem nada a ver comigo e sim com ela. Que eu sou um cara legal, que sou assim e assado. Aquela ladainha de sempre de querer amaciar o nosso ego para poder dizer o não. Eu acredito que aqui, para ela, foi só uma questão de ego. Porque você disse aqui no início que ela chegou a declarar que ela achava que você era metido, que você, então ela, assim, pera lá, eu vou já te mostrar, né? Eu vou te mostrar aqui, se eu te domino ou não. Quando ela conseguiu dominar, eu vou falar aqui um argumento que eu tô com uns áudios de um inscrito aqui de algo parecido sobre isso aqui. Só que eu ainda não gravei. Os áudios estão aqui, vai chegar um momento que eu vou gravar. Quem sabe amanhã, depois, né? Quando eu tiver um tempo, eu vou fazer isso. Ele já me deu a permissão a utilizar os áudios dele. E há um momento, é porque assim, eu tive uma conversa com ele, mas depois eu vou ter que refazer, porque lá a conversa entre eu e ele no Telegram é uma. A que eu vou trazer aqui pro canal é um pouco diferente, né? Eu vou ter que filtrar um pouco. Mas eu disse assim pra ele que, por exemplo, toda mulher, quando ela dá um pé na bunda, quando ela termina um relacionamento, ela espera que este homem vá atrás dela. Por mais que ela não goste, às vezes ela não está nem intencionando, mas ela quer isso, que o cara venha atrás dela. Eu estou lhe dizendo isso porque eu já fiz uma pesquisa, eu já vivi isso na prática, na minha vida, e eu já conversei com algumas mulheres que fizeram término de relacionamento, e todas confessaram isso. Tipo assim, eu fazia a pergunta para várias, eu já tive situação de eu estar numa roda, num grupo de mulheres, e eu perguntar isso. Fulano, por que quando vocês terminam um namoro ou um casamento, que o cara não vem atrás e vocês ficam indo atrás dele, do cara? Porra, se você mesma terminou e o cara não vem atrás é porque ele te respeitou, né? Então por que quando o cara não vem atrás vocês ficam vindo atrás? E eu ouvi de todas, pessoal, a confissão assim, olha, nós mulheres, todas nós, quando a gente termina um namoro, quando a gente termina um casamento, a gente espera assim que aquele cara venha atrás da gente. Ele tem que vir atrás da gente. E quando não vem, pra gente é uma ofensa aquilo. Na nossa mente funciona assim. Uai, esse cara tá me tirando? Esse cara tá me esnobando? Eu terminei com ele, eu dei um não. Eu dei um pé na bunda, ele não veio atrás de mim, ele não está sofrendo porque eu terminei com ele. Que porra é essa? Ah, não, pera lá, isso não vai ficar assim. Isso não pode ficar assim. Você tinha que ter vindo, você tinha que vir se humilhar pra mim. E aí, pessoal, não vou muito longe não, eu já vi filhas de um vizinho meu aqui, na frente da minha casa. As filhas do meu vizinho já confessou isso pra mim. Aí, olha, Vitor, aí a gente faz assim. Quando a gente termina, que o cara não vem atrás, depois a gente vai atrás. A gente vai atrás dele, sabe? E vamos infernizar, eu vou fazer de tudo pra ele voltar comigo. Eu choro, eu me humilho, eu ofereço sexo, eu dou meu priquito pra ele, sabe? Eu faço de tudo. Até chegar nesse ponto bem aqui, ó, que o cara descreveu. Aí quando a gente percebe que ele tá dominado, que ele tá arriado, eu me lembro dessa expressão, ele está arriado de novo, dos 4 pneus pra gente, aí eu dou um descarte nele. Agora vai-te pra lá, infeliz. Sabe, você me tirou de tempo. Gente, mulher faz isso. Você acredita ou não, mulher faz isso com homem. E eu tô falando que faz é porque já fizeram isso comigo. A maioria das namoradas que eu tive foram elas que terminaram comigo. E todas que terminaram comigo, eu não fui atrás e depois vieram se humilhar de novo pra mim.
Ai, eu me arrependi. Ai, me dá uma segunda chance. Aqui, eu lhes digo, no caso deste rapaz aqui, isso não ocorreu dela vir atrás dele, porque ela terminou com você e você ainda ficou demonstrando sofrimento. Esse inscrito, eu estou adiantando o assunto, esse inscrito, ele me fez uma pergunta. Ele me fez uma pergunta, mas essa pergunta eu vou fazer um podcast especial, tá? A pergunta dele foi assim: Vitor, o que fazer, o que fazer para que a mulher não fique com ódio de mim? Aí ele cita umas situações, uma era essa, tipo assim, como que eu faço para me terminar um relacionamento e a mulher não ficar com ódio de mim? Ou se a mulher termina e eu não vou atrás, o que fazer para que essa mulher não fique também revoltada comigo? Eu precisaria, porque nos áudios ele explicita isso. E eu cheguei a dizer para ele que você tem que às vezes manginar. Veja você, ó, mesma coisa que eu falei para o inscrito lá, colaria bem aqui, colou aqui, ó. Então ela terminou e aí ele ficou sofrendo, assim, demonstrando sofrimento, demonstrando tristeza. Enfim, pessoal, é o que funciona. Uma mulher te deu um pé na bunda, você não quer ela te infernizando, demonstre sofrimento, que você tá triste, tá choroso, tá jururu. Olha, você tá machucando meu coração, porque tu sabe que eu te amo, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Demonstre isso, que ela vai querer distância de você. Agora o problema, pessoal, é o cara ter estômago para fazer essa dissimulação. Um exemplo aqui, eu adquiri uma capacidade de simular um comportamento efeminado ao comentar em redes sociais, né? Mas eu sou uma minoria, a maioria dos caras não faz isso. Eu já ouvi, por exemplo, produtores de conteúdo, o próprio Lorde já falou: Vitor, eu não tenho coragem de fazer isso que tu faz aí, sabe? Não tenho cara para fazer isso aí, de ficar conversando com a mulher de forma efeminada. Mas eu adquiri. Para quê? Para travar elas, para elas não terem argumento para cima de mim. Ter que ficar, aguentar a bronca e ficar calada. É a mesma coisa. Se você tiver estômago, eu ainda não cheguei nesse nível, infelizmente. Eu consegui chegar a um nível de simular discursos efeminados, mas não tive ainda a capacidade de emular um comportamento desse aqui. De repente, uma mulher. Acontece uma determinada situação e eu ficar emulando que eu estou apaixonado, que eu estou sofrendo de amores por ela, a fim de que ela se afaste de mim, de que ela me largue de mão. Eu não consegui, né? Mas eu acredito que se eu conseguisse fazer isso, eu conseguiria repelir essa mulher. Olha aí o que ele conseguiu, o rapaz aqui do relato. Ele conseguiu. Quanto mais ele demonstrou sentimentalismo por ela, mais ela queria distância dele. Eu te digo que aqui nem amizade ela queria com você, ela usou isso aqui como um atenuante, um eufemismo. Mas nem amizade ela queria com você, tá? Vamos lá, né? Sofri o que tinha de sofrer, me desabei mesmo, mas consegui aceitar a condição e toquei a vida, né? Aqui é o que muitos de nós homens sensatos fazemos, né? E é a capacidade que elas não têm, porque uma mulher rejeitada, pessoal, uma mulher rejeitada é o inferno, é o inferno. Vitor, quando foi meses depois, um ex-colega de trabalho que morava no mesmo bairro que ela e que por vezes já me viu passeando com ela, falou: só um minuto. Abre aspas. Véi, a sua namorada está pegando um traficante lá das áreas. O cara parece um enxucaveira de tão seco que é. Velho, eu não sei o que ela viu naquele cara. Na moral, a mulher é um bicho que precisa ser estudado porque não é possível. Fecha aspas. Eu sabia que ia vir uma bomba aqui. Não imaginei que era desse tamanho. Eu imaginei no máximo um Zé Droguinha, né? Mas, ou um Cafajeste. Quem sabe, eu imaginei talvez o pai da filha dela, um Cafajestão, né? Mas olha quem entra aqui na história, pessoal, um traficante. Vitor, ao receber essa notícia, eu fiquei sem chão, porque jamais esperaria isso dela. Ela se mostrou tão doce, tão educada e madura, embora eu tenha tido seu zap ainda, mas em momento nenhum toquei nesse assunto e permaneci
não falando mais com ela, mas me senti triturado por dentro e incomodado. Pessoal, a lógica seria esse rapaz olhar para isso aqui e ver o perigo que ele correu e que ele teve uma libertação, né? Mas eu entendo, isso aqui é porque... Por que que o cara se sente mal? É porque isso aí é um mecanismo que a mulher faz para pisar no valor desse homem, no ego dele. Como é que paira o pensamento? Fica assim, ó. Poxa, mas eu sei do meu valor, eu sei o quanto eu sou uma pessoa do bem e ela me trocar por um traficante. Na mente da gente fica assim, então um traficante vale mais que eu. Olha como os pensamentos são tão distorcidos na nossa mente. Literalmente é uma sabotagem mental essa daí, né? E foi a partir daí que comecei a pesquisar sobre o comportamento feminino e suas preferências pelo mal e acabei me dando de cara com a real. Vi alguns sites e vídeos como daquela doutora Cláudia Pacheco e alguns canais da Real. Aí me deparei com o Von Baster, AVS, depois o Raccoon, Dom Sandro e um canal foi ligando ao outro. Cara, quando eu assisti esses canais foi como se tivesse caído as escamas dos meus olhos. E conforme eu ia me aprofundando na real, toda aquela tristeza e frustração se convertia em um ódio extremo. Ah, é a fase da revolta, né? Mas ao mesmo tempo me senti revigorado, porque todas as minhas indagações estavam caindo por terra. Tipo assim, né? Você encontrou respostas para tudo, né? Aí passou um filme na minha cabeça e foi aí que passei a entender que aquele Zé Droguinha lá atrás que pegava geral, também das rejeições, mesmo elas sabendo da minha conduta. E assim, cara, pra mim está sendo uma delícia tomar as Red Pills diárias e saber que você não está sozinho. Eu já caí muito nos seus joguinhos, já levei vários bolos, mas hoje eu posso dizer que sei jogar de contra o jogo dela. Pessoal, aqui eu tomo a liberdade de falar um pouquinho sobre esse inscrito. Esse inscrito, ele me acompanha aqui no canal, no Telegram e no Facebook. Ele tá em todo. E assim, é um dos inscritos que mais se diverte com minhas publicações Ronk Pill. Então aquelas publicações que eu boto coraçãozinho, que eu fico com ironias com as mulheres, o canal da tia Goiaci. Esse inscrito aqui, ele tá em tudo isso aí, sabe? E ele vou revelar um segredo dele aqui. Ele é um imitador meu lá. Ele faz textos parecidos com os meus. Então assim, pra mim é a prova de que esse aqui tá liberto. Esse aqui ele tá liberto, que nem rage ele não tem. Ele faz parte do meu time lá, da galera Ronk Pill. Olha, ontem eu tava conversando com um rapaz aqui que eu tenho amizade. E eu tava dando, ele me contando um caso lá do serviço dele, que eu disse que um cara lá foi defender mãe solteira, e ele ficou bravo na hora. Eu falei, moço, tem que sair dessa rage. Eu falei, isso aí é rage. Ele ainda nem me respondeu, eu mandei um áudio ontem de 15 minutos pra ele explicando isso. Eu falei, olha, tu vai sentir tua vida bem mais leve, cara, bem mais leve quando tu se desapegar disso aí. Não fique revoltado com mãe solteira. A não ser que ela esteja mexendo contigo, querendo te prejudicar, mas se ela tá lá longe, não tá mexendo contigo, eu falei, se um cara desse chega defendendo mãe solteira pra mim, mas na hora eu endosso a fala dele, do Blue Pillzão. Moço, mas olha, eu bato palma pra mãe solteira, são guerreiras empoderadas, sabe? Eu quero é que tenha mais mãe solteira, sabe? Eu sei que eu vou me ferrar também indiretamente, porque onde é que eu me ferro nessa história? Porque a mãe solteira, ela produz muitos filhos mal criados que vão virar muita coisa que não presta no futuro, né? E eu posso ser uma vítima. Mas nada que uma boa arma, né? Uma boa arma nas mãos para me defender, enfim, dos futuros Zé Droguinhas aí, filhos dessas empoderadas. Enfim. é, Então, assim, esse rapaz aqui que me mandou esse inscrito, esse aqui ele já tá liberto. Certeza. Eu falo porque eu de vez em quando eu bato uns papos com ele aí no Telegram, nas mensagens lá do Facebook, no canal, enfim. Então, assim, ainda não terminou o relato, tá? Mas assim,
eu já te parabenizo. Assim, você é uma das pessoas aqui que eu admiro muito, que você verdadeiramente foi liberto. Você está liberto e permanecerá até o último dia de sua vida. É isso que eu desejo, viu? Mas vamos lá, ó. Eu acompanho todos os canais masculinistas e às vezes largo as red pills nas redes sociais, até nos posts das lacradoras do meu Face. Já levei até alguns blocos. Uma vez fui largar um post de um conhecido que estava inconformado com as mulheres. Meu amigo, a Red Pill foi tão pesada que só para você ter uma ideia, as mulheres chegaram no meu PV para querer saber o que estava acontecendo comigo. Quem me fez sofrer, eu aqui rachando o bico. Então é isso, Vitão. O relato virou um livro, mas agradeço por ter lido mesmo assim. Abraço. Ó, cara, aqui o teu relato foi um dos melhores exatamente por isso. Tem uns inscritos que me mandam relatos muito resumido. Aí às vezes não dá nem pra argumentar muito em cima, porque é curto, não tem muitos detalhes. Eu vou pedir a vocês aí, todos que quiserem me mandar relatos, faça como esse rapaz. Escreva um mega textão, sabe? Não, sei lá, não precisa escrever tudo num dia. Vai escrevendo. Todo dia você escreve um parágrafo grande. Até leva uma semana, 15 dias aí. Quando você tiver com o texto pronto, você me manda. Mas mande bem detalhado. Eu gosto é assim. Aí dá, como diz o outro, dá pano para as mangas. Mas aqui eu acho que eu até me equivoquei agora num ponto, né? Quando você disse para mim que você manda Red Pill nas suas redes sociais. Porque eu tava te vendo com um Rockpio pelas participações que você tem nas minhas páginas, que eu vejo que você endossa, você ri, você dialoga nesse sentido, né? Então, assim, se você ainda faz isso, ainda tem resquícios de uma rage em você, tá? Infelizmente, ainda ficou aí uns resquícios. Tente me imitar. Eu te dou uma garantia. Eu te dou uma garantia. Mesmo com o teu perfil pessoal, no Facebook, no Instagram, se você começar a fazer como eu faço, por exemplo, ao invés de você criticar uma mãe solteira, você vai lá e enche a bola dela. Inclusive, aprenda comigo. Pega dicas lá, eu quiser até te dou, pega meus posts lá, ou uma hora tu quiser fazer, tu não me dá uma dica aí, Vitor. Eu vou lá e te ajudo. Em vez de você criticá-las, você vai apoiá-las. Você vai fazer um discurso de apoio. E aí você enche a bola. Não, porque mulher, você é empoderada, mulher. Sabe? Você tem o poder de entrar na vida desse homem e mudar a vida dele. Tem que ser. Claro que a gente sabe que elas não entram para fazer, elas querem as emoções, né? Mas como elas dissimulam, não é isso que elas falam. Pessoal, todas essas dissimulações que vocês veio fazendo, eu não criei da minha cabeça. Eu me pauto na fala delas. Por exemplo, observe, quando você vê uma mulher envolvida com Zé Droguinha, com um canalha, com um cara ruim, você vai com, mas por que tu tá com esse homem ainda? Ah, não é porque eu acredito que ele vai mudar, sabe? Eu não desisti do meu relacionamento, do meu casamento. Eu creio que ele vai mudar. Então, assim, aí elas usam todo argumento. Não, eu tô com o nome, eu escuto muito isso aqui, ó. Eu tô com o nome dele em tudo que é igreja, nas campanhas de oração. Eu tô fazendo de tudo para agradar ele, sabe? Eu tô sendo uma mulher carinhosa, amorosa para tentar não, para que o nosso casamento não acabe. Se eu souber que ele tem amante, eu vou lá e quebro as amantes no palco, eu não vou perder ele para uma vagabunda por aí. Então, assim, eu pego tudo que eu aprendi delas e jogo na cara. Cara, eu juro pra você aqui, quando você bota esse tipo de mensagem, tem duas reações delas. O silêncio, ou não fala nada, ou no máximo elas vão lá e botam umas risadinhas. Elas botam umas risadas. Não tem briga, não tem ódio, não vem bater de frente com você, não vem te xingar, não fala que você tá mentindo. Nada disso. E incrível que pareça, às vezes, tem dia que eu boto esse tipo de publicação e fica aquele silêncio nenhum. Eu vejo, por exemplo, no meu status do WhatsApp, eu fico olhando lá, é, nenhum comenta, mas eu percebi que elas visualizaram tudinho e leu a mensagem, olhou.
Eu me lembro quando eu tinha quando eu tinha o Facebook, que eu botava esse tipo de publicação. No Facebook, os últimos meses que eu estive lá, eu gostava de botar orações. Eu fazia, eu fazia uma oração bem bonita. Ó Senhor, envia o teu Santo Espírito para tocar no coração do maior número de mulheres, para que elas só tenham olhos para os piores tipos de homens, sabe? Mobilize, Senhor, essas mulheres para elas irem para dentro dos presídios, para casar com aqueles bandidos, aqueles piores assassinos lá do presídio, porque são esses homens que precisam de uma mulher de coragem, uma mulher guerreira para poder fazer uma revolução na vida deles. Oh, meu Deus, o Zé Droguinha, Senhor, o Zé Droguinha precisa. Os homens que foram bem educados, que estão com suas vidas bem encaminhadas, eles não precisam de mulher. A vida deles já está encaminhada. Quem precisa de uma mulher cheia de amor, uma mulher com o coração de Jesus, é esse tipo de homem, elas precisam se mobilizar. Pessoal, aí vamos supor, assim, no Facebook era muita gente, né? Na minha época eu tinha quase 2.000 pessoas lá. Sei lá, dava cento e tantas curtidas. Quando eu olhava lá, de cima a baixo eu olhava todos os perfis femininos, quando eu olhava lá tava uma risadinha. E não vinha, nenhuma vinha em mim pra me questionar, pra dizer, porra, como é que tu fala uma coisa dessa? Sabe? Apaga isso aí, porra, cara. Assim, não. Botava só uma risadinha. Eu deixo essa pergunta pra vocês aqui. Coloque aí nos comentários. Por que que quando eu falo esse tipo de coisa, eu botava esse tipo de oração, eu botava. Ou então, eu pegava uma história de uma mulher que estava envolvida com esse tipo de homem e eu falava, olha gente, nós precisamos apoiar, nós precisamos dar apoio a esse tipo de mulher, isso aqui é amor, isso aqui que é amor de verdade. Falei, agora não é uma mulherzinha que pega um cara, um trabalhador honesto, isso aí é fracassada, uma mulher fracassada que não tem capacidade nenhuma, que se envolve com esse tipo de homem. Falei, a mulher guerreira, a mulher de pulso mesmo, ela pega os piores, sabe? E bota ali no cabresto, sabe? Ela bota ele de joelho ali na rédea curta. Aí essa sim, essa aí é uma mulher, essa aí é uma mulher de verdade. Pessoal, não tem argumento, não argumenta em cima. Pode botar sem medo, você não vai ver nenhum zangar com você. Então, ó, você que me mandou, em vez de você ficar largando essas red pills, cara, o que que tu vai colher disso aqui? Tu vai colher homens com ódio de você, mulheres com ódio de você. Nós estamos na cultura do cancelamento. Isso aí vai daqui, vai dar lá, uma hora tu pode sofrer um processo, tu pode sofrer uma falsa acusação, uma mulher ficar com raiva de você porque fica. Tô te falando, fica com ódio. Quando você esfrega a verdade na cara delas, fica com ódio. Agora, quando você mente, quando você fala uma mentira, uma dissimulação, aí elas sorri e bate palminha, né? Então, com gente falso, com gente manipulador, seja manipulador também, sabe? Onde é que elas jogam limpo com a gente? Onde é que essa mulher aqui jogou limpo contigo? Ela fingiu uma coisa no início, te manipulou, né? Expressou um falso sentimento para você. Quando ela percebeu que você estava ali, né? Preso ali na paixão por ela te deu um descarte. Ela foi legal com você? Ela jogou limpo com você? Por que que você vai jogar limpo? Você vai ficar dando red pills para elas, assim, para elas e para eles de graça? Não, cara. Para essa raça aí, você empurra e eu faço empurrar mais ainda para dentro da Matrix. Você se diverte e não tem problema nenhum. Eu nunca tive problema nenhum por botar esse tipo de publicação. E, pessoal, eu não sei vocês, assim, mas eu fico parecendo uma pessoa, da hora que eu fico assim, eu acho que eu sou um pouco de doido, sabe? Eu acho que eu tenho um parafuso solto. Porque eu fico me rachando de rir aqui. Eu boto essas publicações. Por exemplo, só o ato de eu olhar lá, deixa eu ver quem viu aqui. Aí eu vejo que um monte de mulher viu e não comentou nada, ou então só botou uma risadinha. Pessoal, eu me acabo de rir, porque eu penso assim, no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que elas ficam assim, puta de raiva, lá no íntimo delas. Porque elas ficam assim, ó. Porra, esse cara tá me revelando aqui, ele tá falando aqui o que eu não tenho coragem de falar, porque eu sou isso aí, nós mulheres somos isso aí, mas como que eu vou refutar ele agora?
Se ele estivesse criticando esse comportamento, aí eu tinha como rebater, chamar ele de misógino, mas ele tá apoiando o que eu sou, ele tá apoiando o que eu faço. Como é que eu vou rebater esse homem? Então, eu me divirto demais. Assim, para mim foi uma libertação e para mim, não vou mentir para vocês, né? Quem vê com maus olhos que veja, mas assim, para mim é uma forma de vingança isso aí, é uma vingança assim do qual eu pratico e não tem revide pra cima de mim. Não tem revide pra cima de mim, tá? Pessoal, mas era isso aí, tá? Eu agradeço aí ao inscrito que me mandou isso aqui, foi muito bom esse relato e espero ter ajudado você que me mandou e a todos aí do canal, tá bom? Fica aí um grande abraço meu aí pra vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.